pessoal, tudo bem? Bom, seguinte, gente. Hoje nós vamos falar então sobre foco narrativo e sobre os discursos direto, indireto e indireto livre, tá? As duas coisas têm um pouquinho a ver aí com o que a gente está vendo, um pouquinho não, tem muito a ver com o que a gente estava vendo em sala de aula e nas aulas presenciais, tá bom? Então vamos lembrar aí, quem não assiste minhas aulas presenciais, né, mas se estiver assistindo o vídeo vai entender direitinho aí, tá bom? Você vai entender a conexão já já. Bom, gente, é o seguinte então, deixa eu mudar aqui até o vídeo aqui, vamos lá para a tela. Bom, gente, foco narrativo é o seguinte: tendo em vista que o narrador representa um ser fictício do qual o autor se utiliza para nos repassar a sua habilidade inventiva, torna-se imprescindível compreender os pontos que demarcam o chamado foco narrativo. O foco narrativo se define pela perspectiva por meio da qual esse narrador opta para relatar os acontecimentos inerentes ao enredo. Ele participará da história, será ele um mero espectador, enfim, como tudo isso decorrerá. Partindo desse princípio, temos por finalidade, então, discorrer acerca das modalidades que se atribuem ao narrador. De acordo com seu posicionamento, o foco assume distintas funções, entre as quais nós podemos citar. Então, nós temos três tipos de foco narrativo. Tá? Nas aulas presenciais, eu disse para você que tinha dois tipos. Tá? O narrador em terceira pessoa e o narrador em primeira pessoa, tá? Só seguindo um pouquinho, ó, narrador em primeira pessoa e narrador em terceira pessoa, tá? Aqui eu só mudei um pouquinho, né? Estou usando termos mais técnicos, tá bom? Então nós temos o foco narrativo em terceira pessoa ou foco narrativo de terceira pessoa, tá? E que esse narrador em terceira pessoa nós temos duas divisõezinhas aí, tá? Narrador onisciente e o narrador observador, tá bom? No foco narrativo de terceira pessoa, o narrador não participa ativamente dos fatos relatados. Nessa condição, podemos afirmar que a narrativa assume um caráter mais objetivo, tendo em vista que ele permanece do lado de fora, limitando-se somente a nos repassar o que vê. Assim sendo, manifesta-se sob dois aspectos. Então, o narrador onisciente, que é o tipo de narrador que conhece toda a história, até mesmo o pensamento dos personagens. E o narrador observador, que não conhece toda a história, apenas se limita a narrar os fatos à medida que eles acontecem. Assim sendo, o narrador se abstém de quaisquer intervenções, ou seja, não é concedida a ele nenhuma atitude que porventura possa nos adiantar o que ocorrerá. Explicando aí de uma maneira um pouco mais informal, tá bom? O narrador onisciente, ele sabe tudo o que vai acontecer na história. Ele sabe tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, inclusive os pensamentos dos personagens, tá? Então ele pode fazer um comentário a respeito do que o personagem está pensando, do que ele está sentindo naquele momento, tá? Já o narrador observador, ele conhece apenas a história que está acontecendo. Ele não sabe o passado e o presente, ele não sabe o que o personagem está pensando, tá? Então ele conta para nós o que está acontecendo, da forma que ele vê, tá? Então ele é apenas um observador. E o narrador onisciente sabe de tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu, conhece todo o passado e o presente do personagem, sabe o que o personagem está sentindo, sabe o que o personagem está pensando, e você vai perceber isso nos comentários que o narrador faz ao longo da história, tá bom? Então é só uma pequena diferença aí no foco narrativo em terceira pessoa, né? Duas divisõezinhas aí para você lembrar, tá bom? Bom, o foco narrativo de primeira pessoa, então é fácil de entender também, tá? Nesta modalidade, como o próprio nome nos indica, o narrador se torna também um personagem, assumindo a condição de narrador protagonista ou narrador coadjuvante. Por essa razão, afirma-se que traços subjetivos tendem a se manifestar, tendo em vista o envolvimento emocional mediante o desenrolar dos fatos. Tá? Vamos explicando de uma maneira mais informal para você.
o narrador em primeira pessoa, ele é um personagem, tá? Ele pode ser o personagem principal ou ele pode ser um personagem coadjuvante, tá? Um exemplo bem mais prático para você entender aí, lembra das aulas presenciais que nós estávamos falando da narrativa de enigma? E dos contos policiais, das narrativas policiais, né? Conto de investigação. E aí nós temos, né, como exemplo aí clássico, né, as histórias de Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes, ele investiga os casos, né, os crimes acontecem, ele é chamado para investigar os casos, mas quem conta para nós a história? O ajudante dele, o Dr. Watson. Então o Dr. Watson participa da história, ele é um personagem coadjuvante, ele ajuda o protagonista, né? Mas exatamente por ele estar junto com o protagonista, que conforme o Sherlock vai investigando e descobrindo e contando para o Watson as deduções dele, a gente vai conhecendo também através da narração então do Dr. Watson. Olha que legal, né? Então você tem aí o foco em primeira pessoa, o foco narrativo em primeira pessoa, através de um personagem principal, ou protagonista, ou mesmo de um personagem coadjuvante, que é o caso aí das narrativas de enigma e as histórias do Sherlock Holmes, tá bom? Legal, vamos continuar então. Bom, gente, entendido aí o que é foco narrativo, agora a gente vai para os discursos, tá? Discurso direto, discurso indireto e indireto livre. O que tem a ver foco narrativo com discurso? Você vai entender já já, né? Então você tem aí tanto o foco narrativo estando em primeira pessoa ou em terceira pessoa, o discurso pode ser feito de três formas. Pode ser um discurso direto, um discurso indireto ou no indireto livre, tá? Então vou dar para você aí os exemplos aí. Observe as falas abaixo, e que eu vou jogar para cima aí, né, para não ficar na minha cabeça aqui, na minha câmera aqui, tá bom? Olha só. Primeira fala. O juiz perguntou: algo a declarar? Então você vê aí que do jeitinho que a gente encontra nos livros, não é? O narrador falando, o narrador narrando a história e ele passa a fala pro personagem. O juiz perguntou, 2 pontos. Então indicando já a mudança aí de narrador para personagem, né? E outra versão. Algo a declarar? Beleza, então esse é o discurso direto. Vamos agora para o discurso indireto. Olha aí. O juiz perguntou se havia algo a declarar. Percebe aí que o juiz falou, mas ele não falou diretamente, ele falou indiretamente através da fala do narrador. Ou melhor, explicando, né? O narrador contou para nós o que o juiz disse. Né? Ou o narrador nos contou o que o juiz perguntou. Se havia algo a declarar. Beleza? Tranquilinho, né? Terceiro discurso, agora é o discurso indireto livre. Olha aí a diferença, né? A complexidade aí. O nível de complexidade, né? Então o juiz conduzia a sessão e tentava o mais rápido possível. Então o juiz conduzia a sessão e tentava o mais rápido que podia fazer conciliação. Logo hoje, que tem uma agenda cheia, ele não sabia se conseguiria resolver aquela situação. Tomara que eu consiga. Olha aí, né? Agora você vê o narrador contando o que está acontecendo, junto com a fala do personagem e pensamento do personagem junto, né? Então o personagem, aqui o nosso discurso tá com fala de personagem, com fala de narrador junto e até pensamento do personagem, tá? Bom, analisando então agora, né? No primeiro caso, na primeira fala, percebe-se uma referência direta à fala do interlocutor ou do personagem, ou seja, tenta se reproduzir fielmente como a fala é expressa. Então é como a maioria dos contos, né, das histórias, dos livros que você lê aí normalmente. É discurso direto, né? Narrador explica o conto que está acontecendo, passa a fala para o personagem fala, volta para o narrador de novo e assim por diante.
Na segunda fala, né, percebe-se que essa referência ganha um aspecto indireto, ou seja, não há descrição exata do que foi dito. É indireto porque o narrador falou o que o personagem disse. Não foi o personagem que falou diretamente, ele falou indiretamente. O narrador falou porque repetiu, né, o que o personagem falou. Bom, no terceiro caso, né, no discurso indireto livre, vemos que a presença dos dois modelos linguísticos, o direto e o indireto, em que há ao mesmo tempo uma descrição fiel da fala do interlocutor, bem como uma referência indireta a ela dentro do mesmo discurso. Então eu acabei de explicar agora há pouco, né? Você tem fala de personagem, fala de narrador, ao mesmo tempo você tem o pensamento do personagem aí, né? E tudo isso é o narrador que está falando diretamente, tá? Bom, explicando um pouco melhor então o que é o discurso direto, tá? É aquele no qual reproduzimos fielmente as nossas palavras e as do nosso interlocutor em um diálogo. Durante a construção desse tipo de discurso, é comum o uso de verbos declarativos, que podem ser disse, respondeu, afirmou, ponderou, sugeriu, perguntou, indagou, etc. Ou seja, qualquer verbo que indique aí uma fala, né? E aí você tem os vários tipos de verbos de falar, de dizer, para poder explicar o que está acontecendo, tá bom? Olha o meu exemplo aí. Por que chegou tão tarde? Perguntou-lhe nervosa com as mãos na cintura e os pés batendo no chão. Estive em uma reunião com a diretoria, redarguiu, tentando disfarçar a frustração. Foi uma reunião muito rápida? Replicou ironicamente a esposa. Olha aí, né? Esse diálogo que aconteceu entre uma mulher e o seu marido, ainda foi diretamente os personagens falando, ao mesmo tempo o narrador comentando, né? Explicando o que estava acontecendo no momento. Tá? Então, um discurso direto. Simples, né? 90% dos contos que a gente lê, das histórias que a gente lê, dos livros que você lê, aparece desse jeito. Discurso indireto. É aquele no qual a fala do interlocutor é incorporada à fala do narrador. É também comum o uso de verbos declarativos que iniciam o discurso e as falas em geral aparecem como orações subordinadas substantivas. Tá? Aqui, pessoal do 7º ano, não se preocupe, tá? Não se preocupe aí com o que quer dizer orações subordinadas. Isso aí é matéria de 9º ano, tá bom? Apenas para você não ficar curioso, né? E entender um pouquinho aí, vou explicar para você uma situação aqui. Pera aí, deixa eu arrumar aqui meu computador para que eu possa mostrar para você direitinho aí a situação. Aqui, calma, não deu pane não, tudo tranquilo. Vamos lá, olha só. Então você tem, lembrar aí o que são orações, né? Você tem orações e frases, tá bom? Isso aqui, ó, é uma frase, joia? Ó, perguntou-lhe por que chegara tão tarde. Então, tudo isso aqui é uma frase, né? Eu já expliquei isso em aulas presenciais, não é mesmo? Frase começa na letra maiúscula, letra inicial maiúscula, vai até pontuação, ó. Ok? Então, isso é uma frase. Agora, e oração? Né? Oração são as ideias dentro da frase, tá bom? Então, explicando para você aqui, ó, esta aqui é uma oração, essa aqui é uma oração. Nesta frase eu tenho duas orações, tá bom? Por isso que existem frases longas e frases curtas, né? Frases curtas tem apenas uma oração. Frases longas quer dizer que tem mais de uma oração, tá bom? Vou voltar para o assunto principal, né? Então, só para você lembrar aí que existem frases e existem orações, e aqui quer dizer então que as falas vão aparecer como orações dentro das frases, tá bom? Nada demais, né? Voltando aí para a configuração aqui certinho.
Bom, então, explicado o que são orações e frases, né? Vamos lá então. Olha só. O que estava dito, o que estava narrado, né, em discurso direto na tela anterior, agora está aqui em discurso indireto. Olha só. Perguntou-lhe por que chegara tão tarde. Redarguiu que estiver em reunião com a diretoria. Perguntou ironicamente se for a uma reunião muito rápida. Tá? Então você vê o narrador falando indiretamente a fala do personagem e ao mesmo tempo explicando o que está acontecendo na cena. Bom? Atenção! A mudança do tempo verbal na transformação do discurso direto para o indireto é do pretérito perfeito para o pretérito mais que imperfeito. Por isso que é importante saber aí a conjugação dos verbos, né? Os modos e os tempos, tá bom? Olha só. Chegara é pretérito mais que perfeito, tá bom? Joia? Aí a gente tem que ter uma aula específica para falar sobre tempos verbais, tá bom? Então, só para você lembrar aí, então, que mudando do discurso direto para o discurso indireto, a gente pode mudar, né? A gente tem que mudar do pretérito perfeito para o pretérito mais que perfeito, ok? E o discurso indireto livre? Bom, agora no 7º ano nós não vamos nos preocupar com o discurso indireto livre. Você vai ter que reconhecer o discurso direto e o discurso indireto, tá bom? O indireto livre você vai ter mais contato com ele lá no 9º ano também, tá joia? Mas só para tirar a curiosidade e entender um pouquinho, o discurso indireto livre é a junção do discurso direto e do discurso indireto, ou seja, há uma proximidade entre o narrador e o personagem, sem que haja uma separação das falas de ambos. Então se misturam as falas de personagem e de narrador. Assim há o emprego do discurso direto e do discurso indireto no mesmo enunciado, no mesmo trecho, conservando as interrogações e exclamações da forma original. Tá? Então, separei para você aqui, ó, o mesmo trechinho, né? A mesma cena que nós vimos nos dois exemplos anteriores, agora no discurso indireto, olha só, ou melhor, no discurso indireto livre. A esposa nervosa, com as mãos na cintura e os pés batendo no chão, aguardava-o em casa. Porque chegou tarde? Apressou-se em respondê-la, disfarçando a frustração, dizendo que estivera em reunião com a diretoria. Contudo, ela, percebendo sua intenção, replicou-lhe ironicamente se houvera sido uma reunião muito rápida. A ironia está aí na questão, né? O homem demorou para chegar em casa, como que a reunião foi rápida, né? Então ela estava sendo irônica. O discurso indireto livre tem sido amplamente utilizado na literatura moderna, tá? Então, os escritores mais clássicos, né? Você não vê discurso indireto livre, é uma coisa um pouco mais moderna, né? Um pouco mais atual da nossa época, tá bom? Você vai estudar direitinho discurso indireto livre no 9º ano. Para nós aqui, 7º ano, discurso direto e discurso indireto. Beleza? Show de bola, né? Vamos ver aqui, o que mais que eu tenho que passar para vocês. Bom, isso aqui é a thumbnail do vídeo, né? Eu estou fazendo os vídeos de uma forma que eu não fique gastando muito tempo com edição de vídeo, né? Então, um monte, por isso que está aqui, né? Desse jeito. Bom, pessoal, então está explicado o que é foco narrativo e o que é discurso direto e discurso indireto. Qualquer dúvida, deixa nos comentários do vídeo aí, tá bom? Vou passar para vocês alguns exercícios, tá? E aí você vai responder aí, né? E aí a gente tem que fazer de conta que nós estamos numa sala de aula de verdade, né? Então vamos lá, vamos ver como funciona, olha só. Bom, aqui é um pequeno resuminho, né? Você pode parar o vídeo aí e ler rapidamente, tá? Então você pode pausar o vídeo e ler aí, tá bom? Eu vou tirar meu rosto lindo aqui da frente aqui para você pausar o vídeo, ler e depois você prossegue aí, tá bom? Olha só.
Ok? Voltando então, prosseguindo aí na nossa aula, né? Então vai ser o seguinte, gente. Aí você anota aí no caderno, numa folha, né? No Word aí, no computador, digita no computador, vê o que você faz aí, tá bom? Aí a ideia é a mesma de uma sala de aula. Vamos fazer de conta que isso aqui é o quadro, né? O quadro branco lá, o quadro negro, a lousa, e aí você copia no caderno ou onde você tiver aí, para você responder as questões, ou só responde, né? Não sei, tá bom? Aí o importante aqui não é você registrar, não vou dar visto, né? É você fazer a atividade e aprender aí, tá bom? Então, ó, passe do discurso direto para o indireto. Então eu tenho a primeira fala aí. O treinador disse, você precisa treinar mais. Você vai passar isso para o discurso indireto, tá? Segunda fala, ele reclamou, 2 pontos. Travessão, eu não gosto desse bolo. Você vai passar para o discurso indireto. Fala 3, Simone disse, eu vou trocar o livro. Você vai fazer aí, tá bom? Mas aí é o seguinte, eu não vou dar resposta agora, eu vou fazer um vídeo amanhã para colocar a resposta aí, tá? A gente vai aqui tem uma continuaçãozinha aqui, deixa eu arrumar aqui, né, para você não pegar a respostinha aqui ainda, pera aí. Vamos ver o que eu faço aqui. Enquanto isso você vai copiando, né, pode pausar o vídeo aí. Como é que eu faço agora, hein? Não pensei nisso. Eita. E agora? Não, o jeito é desligar aqui, ó. Deixar a tela escura. Aí eu mexo aqui. Isso aí. Voltando então. Olha aí. Agora exercícios 4, 5, 6, né? Também passar do discurso direto para o indireto, tá bom? Então, fala 4. Minha mãe me disse, seu pai saiu há 10 minutos. Vai passar isso para o indireto. A 5, Bruna afirmou, eu já li o livro. Passa para o discurso indireto. E a 6, o ladrão gritou, passa o dinheiro. Tá bom? Bom, só para verificar aí se você... que você verifique se você aprendeu direitinho, se você entendeu a ideia aí, tá? Ah, não entendi, professor. Bom, aí você volta um pouquinho o vídeo, dá uma olhadinha lá, tá bom? E você vai conseguir entender de novo, tá joia? Tem mais exercício ainda, deixa eu ver o que eu faço aqui. Aqui, escurece tudo, para mim mudar aqui a tela. Joia. Aí. Agora, segunda parte do exercício, você vai passar do indireto para o direto, beleza? Bom, aí então, né, exercícios 1, 2 e 3. Bruna afirmou que não sabia nada do caso, vai passar isso para o discurso direto. 2. Menino explicou que tinha visto muita gente no portão do colégio, discurso direto. E 3. Aline confirmou que estava apaixonada, você vai passar do indireto para o direto. Vamos lá, tem o 6 também, deixa eu mudar de novo aqui, e escureceu tudo. Aí o 4, 5 e 6, o instrutor perguntou se estava chovendo. O 5, a enfermeira falou que naquele hospital não tinha mais vaga disponível. E 6, Leidiene disse ao colega que ele precisava estudar. Então a ideia é, pausa o vídeo, copia as questões, né? Copia as atividades, faça. Não entendeu? Volta o vídeo nas explicações, você vai entender e aí você faz o exercício, tá bom? Amanhã eu solto um novo vídeo aí com as correções. É isso aí, porque eu vou, né, no Edmodo, né, os meus alunos aí das aulas presenciais estão fazendo atividades no Edmodo. Então
Então eu vou colocar como tarefa lá, como teste, tá bom? Por isso que eu não quero dar a resposta hoje, aqui nesse vídeo aí, tá bom? Mas não é nada complicado, é bem tranquilinho, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Como esse vídeo também vai para o YouTube, né? Então, peço que você se inscreva no canal aí, ativa o sininho para receber as notificações, tá? E segue aí, né? Vamos lá, vamos ajudar Não, me ajudar não, vai. Se você achar que eu consigo explicar direitinho, né? Me segue aí e a gente vai postando aí as atividades de português aí, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.